Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Vamos lá. Êxodo capítulo 36. Vamos orar. Pai Santo, nós te louvamos, te bendizemos, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que essa manhã seja uma manhã de inspiração para que possamos crescer um pouco mais a partir da tua palavra. Nós consagramos tudo a ti, em nome de Jesus, amém, amém. Ok, gente. Então, esse estudo do Êxodo capítulo 36, a gente ainda está tratando do tema da construção do tabernáculo, certo? Com todo o detalhamento dos materiais, utensílios que foram empregados na construção do tabernáculo, né? A gente continua a trabalhar com a sugestão, né, do tema como fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Por que esse tema? Para vocês entenderem melhor. Porque a obra do tabernáculo tem a ver com aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Toda vez que você vê uma obra de construção na Bíblia, é a maneira como nós temos que fazer a obra de Deus. Então, a Bíblia trabalha com tipologia, certo? Com imagens, com elementos que são sombras para o nosso entendimento nos dias de hoje, ok? Êxodo 36, eu quero ler alguns versículos. Assim diz a palavra. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Então Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, a todo aquele a quem o seu coração moveu-se a se chegar à obra para fazê-la. Esses receberam de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Tá bom? 3 versículos, para a gente poder começar a trabalhar. O versículo 1, ele começa assim, assim, né? Tem essa palavra aí, assim trabalharam. Isso significa, né? Está sugerindo esse assim, é que a gente está finalizando a obra. Que a obra está concluindo e ao mesmo tempo a gente está indo para o final do capítulo. Então assim, é uma narrativa de fechamento, certo? Então por isso que o capítulo 36 está caminhando para o fim. Por isso que essa palavra é tão importante para a gente poder entender. Assim trabalharam, né? O Bezalel e o Aholiabe, que são os dois responsáveis, não é isso? Pela obra do tabernáculo, eles lideram um grupo de especialistas que foram capacitados por Deus a fazerem uma obra muito especial, né? Reforçando o princípio de que Deus chama quem Ele capacita. Então, esses princípios são importantes da gente aplicar na igreja, para que a igreja tenha maturidade, saiba filtrar as coisas, né? Então, se alguém falar para você assim, mas eu não estou conseguindo, ele fala, mas a Bíblia diz que quando Deus chama, Ele capacita, né?
certo? Então assim, a gente acaba com muito argumento de muita liderança que gosta de dizer que Deus me deu isso aqui, eu não estou dando conta. Não está dando conta por algum motivo aí, mas não porque Deus nos capacitou. Então Deus chama, mas Deus capacita. Essa é a resposta para muita gente que desiste e coloca a culpa em alguém ou em alguma coisa. Ok? O texto diz que assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração. Aqui o Senhor dera sabedoria e inteligência. Não está sendo citado aqui conhecimento, mas a gente viu nos capítulos anteriores que Deus deu a Bezalel e a Aholiabe e a todos esses homens que estão trabalhando, Deus deu sabedoria, inteligência e conhecimento. Certo? Havia uma disponibilidade, né? Uma predisposição neles de fazerem algo bom para Deus, e Deus os capacitou. O texto diz que para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Essa minha tradução deve ser muito parecida com a de vocês, e essas traduções, elas sugerem assim, um entendimento totalmente ao contrário, né? Você começa a ler assim, você fala... Você tem que dar uma olhada em outras traduções para você entender realmente o sentido da coisa. O que está dizendo aqui é que eles fizeram tudo conforme Deus mandou. Em suma é isso. Não sei porque complicam tanto, né? Aqui, sábios de coração, está sendo citado aqui, todo homem sábio de coração, no sentido de artista habilidoso. Essa é a palavra original. Artista habilidoso. Esses são os sábios de coração. O Senhor Deus deu a eles a sabedoria, né, a inteligência e o conhecimento. Mas mesmo assim, eles tinham que estar dispostos a fazer as coisas conforme o Senhor havia ordenado. Então, é importante a reflexão aqui. O texto está dizendo que o Senhor deu a eles sabedoria e inteligência. E o finalzinho do versículo diz: eles fizeram conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. A gente aprende que a capacitação não é a garantia de que nós faremos as coisas do jeito que Deus quer. É importante entender essas linhas? O fato de você ter sido capacitado por Deus não significa que você vai fazer as coisas conforme Deus quer. Às vezes a gente deixa o humano trabalhar no coração da gente, né? E aí você tem toda a capacidade, você é uma pessoa inteligente, você tem uma boa formação, né? Você tem os recursos que você precisa, mas você insiste em fazer as coisas de forma errada. Não é isso que acontece? Então está claro aqui o texto dizendo isso, né? Deus deu a eles sabedoria e inteligência, e no final diz conforme, né? Eles fizeram o serviço do santuário, a obra, conforme a tudo que o Senhor tinha ordenado. Então, um passo é receber a capacidade de Deus para fazer as coisas. O segundo passo é a gente fazer conforme Deus mandou. Isso? Porque cabe aí a intenção humana. Pessoas cheias de capacidade, mas que estão fazendo as coisas de forma errada. Okay? Eu falo, você é tão inteligente, né? Você é um cara que tem tanta capacidade, por que você não faz certo, né? Às vezes as pessoas fazem do jeito que querem. Um exemplo claro disso é a questão dos dons, né? Os dons, as pessoas recebem dom de Deus. Todos os dons vêm de Deus. Capacidade para pregar, que é profetizar, né? Capacidade de curar as pessoas recebem dons, de discernir as coisas, ter uma palavra de sabedoria, tudo isso vem de Deus. Mas às vezes você vê gente, por exemplo, na questão da cura, há muitos que usam a cura, o poder de cura, para poder fazer o quê? Para realizar seus próprios sonhos, né? Os caras estão aí, né? Realizando seus próprios sonhos, seus próprios edifícios, né? Suas torres de Babel, né? Então, eu sempre digo isso, aonde você vai chegar com essa torre que você está fazendo? Não é porque eu tenho que fazer, mas será que você tem mesmo? Acho que não, né? Esse negócio que você está querendo tanto fazer crescer, esses troços. Então, às vezes a gente usa o poder que tem, né? Como muitos homens e mulheres de Deus são usados por Deus de forma gratuita, né? Porque a gente recebe de graça, não é verdade? Ninguém está pagando nada por isso. Às vezes você ora bastante querendo
uma capacidade numa área e você não consegue. É o outro lado, do outro lado, nem orou direito, já tem capacidade. Isso é igreja, né? Fala, poxa, o cara nem ora, o cara nem vem na oração, não tem tanta capacidade assim, né? Como você vê muita gente que não vale nada, em cima de altar, você fala, como é que pode, né? Prega tão bem, né? Puxa, Deus usa tanto, canta bem, né? Você percebe? Então, o dom vem de graça e a gente aplica do jeito que a gente acha que deve aplicar. Então você não pode usar um dom para construir uma torre pessoal para você. O dom tem que ser para glorificar a Deus, certo? Glorificar a Deus com os seus dons. Não para você se achar, você virar empresário, né? Você construir um império, não é para isso que serve, não. Dom é para glorificar a Deus. Mas a gente vê a autoglorificação, né? Aí que as pessoas se perdem. Então, o Bezalel e a Oliabe, que é o seu auxiliar, e todos os homens sábios de coração, estão fazendo tudo conforme Deus determinou. Amém? Versículo 2. Então Moisés chamou a Bezalel e a Oliabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. A Bíblia está enfatizando isso aqui, que é o Senhor que dá a todo aquele a quem o seu coração moveu-se a chegar à obra para fazê-lo. Então nós temos aqui pessoas que receberam capacidade. A gente vê um item importante aqui: pessoas cujo coração moveu a se chegar à obra para fazê-lo. Então nós temos aqui vários valores empregados nessa obra de Deus, valores que estão além dos valores materiais. Nessa obra aqui de construção do tabernáculo, a gente vai ter ouro, prata, bronze, tecidos caríssimos, nós vamos ter couro fino, madeira de acácia, etc. Não é isso? Esses são os valores materiais. Mas os valores mais importantes do que os materiais estão aqui. Homens sábios de coração. Isso é um valor que não é um valor material, mas que vale muito mais do que o ouro, a prata, o bronze e os demais utensílios aqui. Ok? Nós temos artistas habilidosos, homens sábios de coração, artistas habilidosos. A gente precisa tratar a obra de Deus sempre como uma arte. Eu particularmente, eu acho que todo líder tinha que ser um artista. Eu acho. Toda pessoa que lidera ou faz qualquer coisa para Deus deveria ter um dom artístico, uma sensibilidade artística. Não é? Não tem aquele cara lá que faz poesia, o outro faz versinho, o outro pinta quadro, o outro faz canções, o outro escreve canções. Não tem esse povo que é inspirado, não é verdade? Existe um povo que é inspirado, né? Olha para as coisas com um olhar artístico, consegue detectar a harmonia das cores, fazer o alinhamento das coisas, né? Procurar um padrão de excelência, consegue captar uma imagem bonita, né? Igual você pegar um fotógrafo. O cara quer ser fotógrafo, o cara bate 1000 fotos, não bate uma que tem a ver. Você não é fotógrafo, você pode desistir. Não adianta. Se não tiver uma veiazinha artística, não adianta você fazer curso de fotografia. Porque antes de você ser um profissional da fotografia, você tem que ter um olhar, saber detectar imagens, né? É isso. Então, assim, a gente conhece muitos de vocês que tem uma veia artística. Às vezes, não foi detectado ainda, mas tem. Na profissão que você faz, você tem que ter um dom artístico para lapidar, para dar harmonia na forma da joia. Então, existe um dom artístico, uma arte, uma habilidade artística nessa capacidade, né, de ser ourives ou não. Entendeu o que eu estou falando? Porque o segredo está na beleza do que você faz. Você vai fazer lá aquele pão, aquele bolo, ornamentar aquele bolo bonito. Então tem um toque de arte naquilo que você faz. Você bota uma florzinha assim, faz com que aquele bolinho simples se transforme numa obra de arte. É ou não é?
Então o ser humano, ele olha as coisas e fala, nossa, deve estar bem gostoso, né? Mas ele nem está. Mas, né, você olha assim, então assim, quando você chega numa loja, que às vezes tem um produto bom, mas quando você contrata um profissional para fazer, né, a parte de organização, né, o arquiteto, ali o cara coloca aquela iluminação que chama a gente para ficar, né? E existe iluminação que chama a gente para sair, na verdade, cores fortes, não é verdade isso? Tudo isso, você olha, às vezes você chega numa loja e fala, nossa, que loja gostosa de ficar, né? É a iluminação, ela tem essa capacidade, né, de dizer para a gente sair ou para a gente ficar, né? Algumas lojas, por exemplo, no shopping, elas são feitas para a gente comprar e sair. Essas lojas, as sorveterias, essas coisas, compra e saia, compra e saia. Então a iluminação está dizendo para você assim, compra e sai, não fique aqui. E já tem a iluminação assim, aquela penumbrazinha, fala assim, não, fique. Né? Os restaurantes que fazem isso. Então tudo isso é obra de arte. Tudo é obra de arte. Você arranjar uma igreja, preparar uma santa ceia, preparar um casamento, tudo isso. Então a gente precisa de uma veia artística para fazer as coisas de Deus. Eu acho que essas pessoas que deveriam estar na linha de frente das igrejas. Porque tem gente que é seco, né? Não consegue enxergar nada. Coloca vermelho aí, que tá bom. E preto. Não tá bom, não. Assim, tem gente que tem bom gosto. Até para organizar as palavras, essas coisas todas. Então, a obra de Deus é uma obra de arte. Por isso que a gente vê aqui homens sábios de coração, artistas habilidosos. Então, a gente vê nas canções, na organização. Por exemplo, a gente tem aqui vários músicos, várias ferramentas, né? Distintas. Então, tudo isso são peças que Deus nos deu para que a gente pegue essas peças e organize de forma artística. Porque afinal Deus é um poeta também, ou não? Né, Dudu? A gente lembra do Ariovaldo, né? Deus é um poeta. A gente lê a Bíblia, a gente vê isso. Como que Deus é poeta, né? A gente vê os livros, né, inspirados, que é uma poesia mesmo, né? Vocês entenderam o que eu falei? Então quem dera se todos tivessem esses olhos, né? Para falar assim, não tá bom não, vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos afinar um pouquinho mais esse negócio. Você não está fazendo igual não, hein? Tem que fazer certinho, hein? Porque está cantando alto. Eu lembro quando nós, naquela época que aceitava qualquer um no Ministério de Louvor, né? Eu era também do Ministério de Louvor. Eu aceitava qualquer um. E a gente começava a ensaiar 1h, depois do almoço a gente ia com o ensaio até 6h. E o líder do louvor era bem diferente, né? A gente não tinha, os que tocavam não cantavam, os ministros andavam, né? Tinha os tocadores e os cantores que ficavam se movimentando assim, né? Era muito comum, andava no meio do pessoal. Assim. Era muito legal naquela época, com o cuidado. Eu lembro dele falava assim, vocês têm que cantar igual tá no CD. Tinha que ser igualzinho, né? Aí diminui a sua voz um pouquinho aí. Aí a pessoa repetia 3, 4, 5, 6 vezes aquele negócio. Aí não dava bom. Ficava ali 1h numa música. Não tá igual. Ouve de novo, todo mundo ouvindo de novo. Esse solo de guitarra não tá legal. Tem que ser igual. Tinha que ser igual. Quando vinha pra noite, era uma coisa fantástica. Era fantástico. Então assim, as coisas mudaram, né? As pessoas estão muito rápidas agora, todo mundo, não só todos os setores da igreja. A gente está muito correndo atrás das coisas e tem uns malucos, né, que ainda insistem com isso e que varam à noite aí, né, atrás do aperfeiçoamento das coisas de Deus, né? Mas eu acho que tudo que a gente for fazer para Deus, a gente tem que fazer bem feito. Porque Deus tem uma visão artística, ok? Por isso que Ele contratou aqui pessoas que tinham esse senso artístico, essa capacidade, essa sensibilidade para fazer uma obra que a Bíblia chama de obra esmerada, uma obra, né, de padrão elevado. Então pense sobre isso quando vocês estiverem fazendo algo para Deus. Que seja dando aula ali para as criancinhas, que seja na cantina vendendo um lanche,
que seja na organização das cadeiras, na recepção, na abertura, no instrumento, façam como artistas, ok? Com perfeição, com excelência, porque isso agrada a Deus. Entendeu o que eu estou tentando comunicar aqui? Então você tem que ser mais sensível às questões espirituais para você entender o que Deus sente. Então nós temos aqui todo esse material, né? Homens sábios de coração, que são valores grandiosos. A gente vê também que a sabedoria é a inteligência e corações movidos voluntariamente. Que legal, né? Que grandes valores além dos metais preciosos. Sabedoria de coração, inteligência, né? Coração movido voluntariamente, são valores que valem muito mais do que qualquer metal precioso. E a gente às vezes acha que Deus, você acha que Deus ele se empolga mais com questões materiais? Deus se empolga mais com o que a gente sente, que a gente faz, né, do que o que a gente está, como a gente faz, não o que a gente faz. O mais importante para Deus não é o que a gente faz, mas como a gente faz. Entendeu ou não? Então, estou fazendo. Eu fiz um monte de coisa, mas como é que você fez? Fiz de qualquer jeito, então não valeu. Versículo 3. Estes receberam de Moisés toda a oferta alçada. Lembra disso, oferta alçada é a oferta levantada para um propósito específico. Por isso esse nome alçada. Que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. Ofertas voluntárias. As ofertas aqui eram frutos da voluntariedade do povo. Às vezes nós somos constrangidos a ter que fazer as coisas para Deus. No mundo de Deus não funciona assim. Ok? Embora tenhamos os princípios e as leis, nós devemos ser movidos por um coração voluntário para fazer as coisas para Deus. Ninguém é obrigado a fazer nada. Porque se você se achar obrigado, Deus não recebe. Então conta aí no seu coração, conta aí na sua mente, né? Quantas vezes você veio na igreja porque alguém obrigou você a vir? Não valeu. Vai valer a partir do momento que você vier, que você tem essa responsabilidade de que você é uma pessoa cristã e que você quer crescer. Então não tem pastor que tem que ficar usando texto bíblico para ficar forçando ninguém a nada, não. Para dar oferta na igreja, vai ficar torcendo as escrituras para poder entrar na mente das pessoas, usar manipulação. Por favor, gente, vamos acabar com esse negócio. Onde vocês estiverem, qualquer lugar, vocês estiverem, vocês virem esse tipo de manipulação, não aceitem isso não. Comunique essas coisas para as pessoas, não é assim. Pulveriza essa realidade. Quando começar a manipular, sai fora. Quando você se sentir forçado, quando a pessoa começa com um argumento barato para te forçar a entregar alguma coisa para a igreja, pula fora. Porque esse negócio não é de Deus. Ok? Como arrancar a oferta do pessoal? Aí tem que chamar um cara que sabe arrancar a oferta. Aí eles contam mentira. Falam, não, que eu estou pedindo oferta aqui para... Uma vez veio um cara de fora, a gente... Estava em Marismeia, a gente começando a igreja, imaturos, achava que todo mundo era de Deus, né? Aí veio um cara de fora, ele estava pregando, a gente fez uma conferência dentro da escola que tem lá na rua, esqueci o nome dela, como é que é o nome? No centro lá, tem aquela quadra. Conde Linhares, a gente fez lá um evento grande ali no Conde Linhares. Aí o cara falou, não, porque eu tenho vários pastores missionários que eu sustento lá na África. Não, tá tudo bem, até aí estava tudo bem, né? Aí começou, aí não, porque eu sou missionário na África, mas não estava com cara. Não estava com cara de missionário ele. O cara na época que usava celular pendurado ainda, o cara fazia questão de botar o celular dele assim, pendurado para todo mundo ver. Todo charmosinho, né? Sapatinho de luxo. Não estou dizendo que ninguém pode usar sapatinho de luxo, mas missionário é missionário. Missionário é missionário. E as roupinhas de marca, não estou dizendo que as pessoas não podem usar roupa de marca, mas missionário é missionário. Reloginho de caro, né?
acima da média. Não, porque eu tenho uns pastores que eu sustento, né? Aquele carrão dele lá, né? Eu falei, carro blindado na época, né? Não sei porquê também, né? E o pessoal, nós tudo inocente, não, aí começou a contar a história, que não sei o quê, que ele tinha a esposa dele, foi assassinada pelos terroristas. Aí eu falei, eu acho que esse cara assistiu aquele filme Sol Poente. Eu estou desconfiado que ele está contando a história de um filme aí. Era um filme que eu tinha assistido. Está contando, não sei, os terroristas chegaram, queimaram tudo, não sei o que. E o dinheiro que eu peço aqui é integralmente para a obra, que eu não uso isso para nada. Só a não ser a obra de Deus para ajudar os missionários. Eu era gerente de uma concessionária, no outro dia ele levou o carro dele na concessionária, inclusive que a Kátia era dona também, né? E ele pegou e fez um monte de despesas naquele carro, gastou um monte de coisa supérflua no carro, mandou colocar um monte de coisa e pagou com os cheques dos irmãos que deram de oferta. Tinha cheque que estava prazo, aquela coisa que eles pedem. Não, você pode dar com 30 dias, tá? Porque, aí soltou aquele monte de cheque. Aí, como eu era gerente, aquilo veio tudo na minha mão. Os cheques começaram a voltar dos irmãos da igreja. Aí me chamaram, aqui, ó. Como é que faz? E, gente, tudo cheque, o nome dos membros da igreja, tudo assim, aquele monte de cheque soltado. O cheque, tinha cheque que era para 30 dias, que ele tinha. Ele estava cuidando do carro dele, estava investindo, comprando som para o carro dele. Esse é um missionário. Esse é um missionário, né? Que usa a psicologia para poder tomar dinheiro do povo. E o povo acredita porque não tem conhecimento de nada, né? Não generalizando, né? Mas a maioria não conhece nada. Aí, não, eu estou fazendo para Deus. Você está financiando a vaidade de um cara inescrupuloso que está na linha de frente. Não é verdade? Gente inteligente, só de ouvir a conversa, já sabe quando a pessoa não vale nada. Você conhece. Se não conversa afiado demais, você fala, ih, você já começou. Confia em Deus, né, pastor? Confia em Deus, né? Se Deus sustenta esse negócio, então vamos devagar, né? Porque vamos ficar na Bíblia só, se é Ele que sustenta, é só, vamos deixar de trabalhar, né? Não vamos ficar forçando a mente das pessoas, não. Isso aí é mais uma conta que muitos líderes vão ter que pagar depois. Não vai ficar impune, né? As ofertas eram frutos da voluntariedade do povo. A palavra original hebraica aqui empregada para ofertas voluntárias aqui é ofertas espontâneas. Espontâneas. Okay? É assim que a gente constrói a obra de Deus. Se nós queremos uma obra de Deus construída, fruto da nossa voluntariedade, da nossa espontaneidade, né, daquilo que a gente quer fazer, é assim que a gente faz a obra de Deus. Senão não vira obra, né? Vira prédio, vira loja, vira... A gente não quer dinheiro, a gente quer sementes. Mas nós não queremos prédios, nós queremos igrejas. É isso. Bom, são os valores. Versículo 4 e 5. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. Eles começaram a trabalhar. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Gente, que grandeza, olha que coisa fantástica na Bíblia, hein? Que coisa fantástica. Eles foram lá parar a obra e disseram, pô, Moisés, espera aí, o pessoal está trazendo demais, rapaz. A gente com a quantidade de ouro que a gente faz isso, já está chegando muito ouro. Já pensou um negócio desse? Que lição bíblica de integridade, de respeito em relação à oferta que o povo está entregando. Poxa, que lição para nós como liderança, né? A gente vê aqui, Moisés, é muito, sabe? Não precisa de tanto ouro, de tanta prata. Não precisa, é muita coisa, a gente não sabe. Né? Se fosse homens gananciosos, Moisés, vamos dividir esse negócio aqui, a gente guarda, né? Vamos dizer para o pessoal, né? A gente tem aqui um princípio espiritual que nos ensina que nada deverá ser dado além do necessário. Além do necessário. Isso vai manter o fluxo das ofertas e dos dízimos. Se a gente respeitar o princípio.
daquilo que é necessário. Ok? O que é necessário? Às vezes a necessidade que temos é muito grande. Isso envolve valores grandiosos. Mas, às vezes, não é necessário. E aí, o que se faz com o excesso? A gente faz turismo gospel. Não é assim? A gente compra apartamento de luxo. A gente coloca botox na esposa. Ou silicone. Para a pastora ficar bem, né? Na linha. Estou entendendo o que eu estou falando, né? Então esse é o problema. Será que é necessário tanto assim? Essa pedição desenfreada? Porque não é um ato de voluntariedade. Dentro das igrejas que a gente vê hoje é uma pressão terrível. Já começa errado. É uma pressão psicológica que é dada. E quando as pessoas trazem, não é estabelecido o limite da necessidade, ó, não tem necessidade. Então está tudo errado. Está certo? Está tudo errado, gente. Porque o texto é claro, né? Nós precisamos respeitar os limites da necessidade das coisas de Deus. Temos que respeitar os limites. Não se tornar abusivo, né? A gente olha, é interessante lembrar o princípio, né, do dízimo, que é estabelecido, 10%. Não é 10,5%. Não, gente, se vocês derem 10,5%, entendeu? Não é 10,1%, não. 10,2%, não. Não, ó, se você der 10,2%, você vai. Porque Deus não está lidando com dinheiro, Deus está lidando com princípios. Deus não enxerga dinheiro, Deus enxerga princípio em cima de algo que é importante para nós. Então não adianta você falar, não, porque ó, nós vamos aumentar esse mês em 20%, que é o dízimo do amor, no final do ano. Tem ou não tem isso? Tem. 20%, para você sim, torcer o braço de Deus. Todo mundo animado, né? Afinal, o homem de Deus falou, né? 20% no final do ano, hein? Opa! Eu já vou entregar o 13º, mais 20%. Agora nós vamos abrir o céu. Então isso aí já é um jogo de manipulação maligno, né? A gente tem que respeitar, a liderança tem que respeitar o princípio espiritual que vai manter o fluxo contínuo daquilo que Deus vai fazer para a obra dele, para a igreja dele. Não vai parar. Você tem que respeitar o princípio espiritual. Nada além do necessário. Nada além do necessário. O que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso. Então tudo bem, vamos lá. Mas por que você quer tanto? Você está fazendo o quê? Mas, fazendo, ué. A gente vê que igrejas caindo nos pedaços, a parede descascando, um ventilador rodando com 2 hélices, e o pessoal está pedindo dinheiro. Onde é que está indo esse dinheiro, hein, gente? Eu quero saber. Esse dinheiro está indo para onde? Não, nós vamos fazer a campanha da tinta. Quantas tintas vocês vão dar? A outro fala, eu dou uma. Você também dou. Mas não tem. Onde é que vai o dinheiro que a gente está entregando aí? Vamos fazer a campanha da pizza para vender pizza. Para quê? Para vender pizza? A gente vai vender pizza para a gente conseguir tampar o buraco no teto. A gente entrega dízimo, a gente entrega oferta, e quando tem que suprir alguma necessidade do templo, a gente tem que ficar fazendo campanha. Eu não digo que a gente não possa fazer um propósito, gente. A gente está precisando explicar, fazer isso aqui agora. Como assim? Essa cor dessa parede não muda não? Vai ficar só assim, descascando? Umas coisas meio malucas que não dá para entender, sabe? Aonde vai esse monte de dinheiro que se pede? A gente não sabe. Não é verdade? E a gente acaba, por ignorância, mantendo esse sistema corrupto funcionando. Aí você vê, às vezes eu passava lá perto do CS Senat,
as igrejas lá com a faixa pendurada. Eu estou ensinando princípio para vocês, gente. Coisa séria para vocês amadurecer. Aí 10 jovens lá com a faixa. Hein, tem como você dar uma oferta para a gente? Não, porque nós estamos tentando pintar a frente da igreja. Aí os bonzinhos de coração ficam assim. Aí eu vou dar uma oferta. Aí os meninos ficam o dia inteiro ali para ganhar R$100. R$100. Napoleão, você meia R$100. Eduardo, você meia R$100. A gente vai chegar aonde com esse negócio? Quantas mini pizzas nós vamos vender? 1 milhão, né? Um caminhão. Para você construir uma obra, igual nós temos no sítio lá, você tem que vender um caminhão de mini pizza. Não vamos chegar nunca a fazer nada. E lá no sítio é assim, o cara fala assim, quanto é que você quer para você botar um granito aqui? 25 mil. Não é assim, Guto? 25 mil. Eu quero a entrada. Lá é assim, as obras lá no sítio é tudo assim, 20 mil, 25, 30 mil, é tudo assim. O calçamento lá pediu R$60 mil, fazer um calçamento na frente da igreja e na estrada para chegar. É assim. Vocês acham que nós vamos vender pizza? Nós precisamos de fé. Nós precisamos de gente que é dizimista para fazer um trem desse, uma obra desse tamanho. Não dá para ficar vendendo pizza, vendendo sei lá, docinho ali, para não sei o quê. Esses docinhos que a gente vende aqui na cantina é para ajudar na ação social. Que a igreja pegou e comprou esse trailer, entregou para a ação social e a ação social está fazendo um trabalho. Pagando despesas de um monte de gente que tem necessidades aí legítimas. Tratamento, psicólogo, né, psiquiatra, remédio, é isso aí que eles estão fazendo. Depois vocês vão saber o relatório lá na frente do que a cantina está fazendo. Agora, vamos parar com isso, né? Vamos parar com esse negócio de ficar vendendo potinho aqui, porque nós precisamos construir uma igreja. Vamos construir que igreja? Vamos construir uma cabana. Vamos construir uma cabana. Eu não quero isso. Agora, é o tal negócio. Às vezes tem gente que vem para a nossa igreja, que recebe algo grande de Deus e fala assim, pastor, eu quero fazer isso aí sozinho. Eu falei, sozinho não, meu amigo. Sozinho não. Teve um cara na nossa igreja que Deus fez uma coisa grande para a vida dele, e ele falou assim, despesa do retiro, eu vou pagar tudo. Eu falei, negativo. Deus coloca na sua mão, você faz o que você quer. Eu vou ficar explorando o cara só porque ele tem um senso de gratidão pela igreja? Eu falei, não, senhor. Você vai dar um arrozinho igual todo mundo faz. Não vou ficar explorando o cara porque ele foi abençoado na igreja, eu vou ficar arrancando o couro do cara. Que loucura é essa? E ele se sentiu na obrigação de bancar um retiro. O que nós vamos ter de bênção no retiro onde a gente não ajuda com nada? Acho que a gente tem que ter algum esforço, né? Vamos pagar uma taxinha aqui, pelo menos para os alimentos, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, senão a gente não chega a lugar nenhum. Então nós estamos falando sobre obra de Deus, sobre princípios de Deus, por favor. Não tem que, não precisa. Mas eu tenho, eu sei que você tem, mas fica aí. Fica quieto aí. Você é empresário, não precisa entregar aqueles bolos, tudo que você tem lá. Fica tranquilo aí. Tá certo? Você é empresário, não precisa entregar tudo que você tem. Mas eu quero. Não, segura aí. Mas quando tiver um projeto legítimo, ok? É assim que a gente constrói a obra de Deus. O dia que tiver um projeto legítimo de Deus, Deus falar assim, eu tenho um terreno de 5 milhões para vocês, eu quero que vocês vão para lá. As pessoas que foram respeitadas, ensinadas dentro do princípio espiritual, sabe o que elas fazem? Elas levantam a mão e falam assim, eu vou dar meu carro. Eu tenho 2, eu vou dar um. É assim que as igrejas crescem. O cara fala assim, eu tenho 2 fazendas, o meu vendo e entrego aqui. É assim que as igrejas grandes fazem. É assim que esses caras chegam em ministério aí de 30 mil pessoas. Vocês acham que essas mega igrejas milionárias chegaram, os homens de Deus, chegaram lá como? Que o cara está lá, o cara tem 5 casas. Pastor, eu tenho 5 casas de aluguel, uma eu estou dando para a igreja. É assim que se constrói as grandes obras. Mas é o cara que foi respeitado. É o cara que não foi explorado, porque o coração dele está livre, ele vai ser movido pela voluntariedade do Espírito. Nós precisamos deixar o coração das pessoas descansar, para que Deus possa operar. Agora, se você ficar manipulando, a pessoa, é assim que funciona. Nós estamos preparando uma geração para fazer coisas gigantescas, e vão ser movidos pela voluntariedade. Eu quero fazer.
Por quê? Porque eu quero fazer, porque Deus falou comigo. Entendeu o princípio, como é que funciona? Senão, nós vamos ficar acabando o resto da vida. Nós vamos ficar... Porque obra de Deus, relevância das obras de Deus, é trabalho de mover do Espírito. Onde o cara está ali, ele ganha 100 mil reais por mês, e ele fala assim, eu dou 10% que eu sou fiel. Essas coisas que acontecem. Isso é só Deus que faz isso. Entendeu? É só Deus que faz essas coisas, não é? Agora, quando Deus não fala, o cara fica, não, que eu vou dar 150 para a igreja, depois eu podia ter pagado uma prestação da motoca que eu vou comprar. Essas coisas de gente pequena, né? Vocês entenderam o que eu estou falando? Versículos 6 e 7. Então mandou Moisés que proclamasse por todo o arraial, dizendo, nenhum homem nem mulher faça mais a obra alguma para oferta alçada do santuário. Ninguém coloca nada mais, Moisés falou. Ninguém. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Já viram isso? Isso cabe aqui no nosso mundo? Difícil, né? O povo foi proibido. Vocês não colocam nada mais, a gente não quer mais ouro, a gente não quer mais prata, respeitando os princípios, dos limites da obra de Deus. Fantástico isso aqui. Moisés é um grande líder, né? Como é que você vai fazer uma grande nação, promover um grande mover, se você não deixar Deus trabalhar os corações das pessoas? Então o povo ficou impactado. O versículo 7 diz, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer e ainda sobejá-la. Né? Assim, nos campos missionários, sabe como é que os missionários se movem? Eles ficam assim, sem nada. Campo missionário de verdade, não é turismo gospel. Deus fala assim, vai para o aeroporto tal. Você vai passar alguém aqui de um carro, vai te levar. Aí o cara chega e fala assim, ei, Deus mandou te levar até no aeroporto. Aí chega lá no aeroporto, e aí Deus? Assim, aí chega o cara com a passagem, Deus mandou comprar uma passagem aérea para você. Aí, puf, o cara... Aí o cara vai para outro país, chega lá no outro país, não sabe onde ele vai. Chega outro cara e fala assim, Deus mandou te colocar você vai ficar na minha casa. Deus mandou te dar comida. É assim que os missionários vivem, de verdade. Missionário de verdade vive assim. Dentro do Afeganistão, nesses lugares perigosos. Os caras não têm... Rapaz, é igual Jesus e os discípulos. A gente não tem nada. A gente vai andando assim e os peixes vão aparecendo. Onde a gente bate na pedra, sai água. A gente vai no mar lá, que eles pescaram a noite inteira, vem os peixes. É assim, os pães se multiplicam. É assim que eles iam vivendo. Jesus falou, vocês não precisam levar nada não. Nem bolsa vocês precisam levar. Como assim? Onde eu estiver, vocês terão tudo. Quando aquela multidão estava querendo com fome, os discípulos, onde é que a gente vai arranjar comida para essa multidão? Jesus falou, dá vocês mesmos a eles de comer. Esse é um mistério que a gente ainda não chegou lá, né? Deus fala, vai. Aí você vai. Agora ele fez com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quer um missionário igual o Abraão? Largar a riqueza que ele tinha, filho de família rica, e vai embora, vai andando pelo deserto. Só que a gente, né, entenderam isso? É assim que acontecem as coisas. A gente precisa entender como que Deus trabalha. A gente não precisa ficar preocupado em ficar guardando maná, acumulando. Vamos pedir mais para a gente ter assim bastante, entendeu? Para acumular assim bastante. Muito ouro, vai que, né? Vamos, ouro, bastante prata. Vamos segurar, Moisés, esse ouro. Aí desse pessoal já estão querendo dar, mas não estão forçando, né, Moisés? Deixa eles dar. É a mesma coisa que você querer guardar maná. Entendeu isso que eu estou falando? Então a gente para de depender de Deus quando a gente tem ouro acima da necessidade. A gente depende do ouro. A gente não depende de Deus. E é por isso que a gente tem que aprender essa lição de integridade aqui, que todo líder tem que ter. Quando as ofertas ultrapassam a necessidade, nós entramos num campo de legalismo espiritual. E aí nós vamos experimentar o fracasso. Quando a gente quer além do que Deus quer.
além do que Deus quer. Tem que tomar cuidado com esses negócios. Misericórdia. Versículo 8. Assim todo sábio de coração entre os que faziam a obra fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino tecido de azul e de púrpura e de carmesim com querubins da obra mais esmerada as fez. Assim eles fizeram a obra. Assim, dentro desses princípios, que as coisas de Deus são feitas. Amém? Então, eis o resultado da obra de Deus quando nós respeitamos os limites espirituais. A obra esmerada, que está escrito aqui no meu versículo, é uma obra correta, uma obra aprimorada, é uma obra de excelência. É assim que funciona. Então, a descrição aqui, que a gente vai entrar agora, vai tratar, a partir do versículo 8, do 9, do cumprimento exato da forma como Deus já havia determinado nos capítulos anteriores. Moisés só vai descrever aqui como foi cumprido, como foi feito, a forma como foi feito, quais foram as determinações de Deus. É uma repetição, ok, dos capítulos anteriores. Então, quando você estuda a Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vocês precisam estudar a partir de uma ótica judaica, oriental, certo? Então, gente que fica assim, o que está escrito isso aqui, hein? Aí se cansa, vamos pular. Ou vai estudar a Bíblia e falar assim, não, o que você vai estudar a Bíblia? Qual que você vai estudar? Qual texto? Estuda João, que é facinho. E algumas religiões dizem assim, não, você não precisa do Antigo Testamento estudar, você tem que estudar só o Novo. Aí faz o Novo Testamento, coloca nos hotéis. Essa é uma visão errada, porque um depende do outro. O Antigo Testamento é a plataforma para o Novo Testamento. É a base de entendimento. Você só entende Cristo a partir do Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento anuncia, mostra, ensina o protocolo do Messias. O Novo é a apresentação dele. Por isso nós precisamos ler a Bíblia a partir de um ponto de vista do Oriente. Por isso as repetições. Por isso a necessidade das repetições, dos detalhes. Então nós que somos do mundo ocidental, a gente tem mania de fazer tudo a toque de caixa. Dar um jeitinho, cortar atalho. Só que a Bíblia aqui, você vê a ênfase nas coisas, a repetição, o detalhe. É uma cultura do Oriente. É diferente. Então, essas medidas que a gente vê aqui, detalhadas, as cores, revelam o caráter de Deus, que valoriza a precisão da aplicação dos valores que foram estabelecidos, a precisão dos valores que foram estabelecidos. Deus é um artista nato. Deus, os princípios de Deus são alinhadíssimos. Deus é a perfeição absoluta de tudo. Deus é o exemplo da total funcionalidade das coisas, da ordem. Ok? E a gente percebe aqui no versículo 9, o texto diz assim, o comprimento de cada cortina, que é do tabernáculo, era de 28 côvados. Essa é uma unidade de medida daquele tempo. E a largura de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Percebe? Medidas definidas em detalhes, revelando o caráter de um Deus que valoriza a precisão, a aplicação dos valores que foram estabelecidos de forma certa. Por isso que você vê tudo que foi feito na Bíblia que Deus pedia, tinha que ter ordem. Deus recusou a oferta de Caim, gente. Porque Caim não entregou a oferta como primícia, ele não colocou como a primeira coisa, ele foi fazer tudo para depois separar a parte de Deus. Mas as frutas que eu trouxe são boas. Mas essa é uma intenção errada quando você entende que as coisas são mais importantes do que Deus. Certo?
É igual se você é casado com uma pessoa e aí o seu vizinho fala assim: você podia me levar em tal lugar? Aí a sua esposa pede: você podia me levar em tal lugar? Aí você prefere levar o vizinho do que levar a sua esposa. Ela sente na hora, não sente? Espera aí, quem é mais importante, o vizinho ou eu? Então Deus sente. Se as coisas têm que ser entregues com a intenção certa, que Deus lê o coração, o Abel foi lá e pegou ali das primeiras coisas que ele tinha, colocou diante do altar. Coisas boas. O Caim trouxe coisas boas também. Mas trouxe depois de um tempo, depois que ele resolveu tudo, depois que ele usou as coisas em outro lugar, aí ele fala: vou levar para Deus. Aí, entendeu? Colocou as coisas de Deus em segundo plano. Aí Deus disse para ele, deu uma lição de moral para ele, né? Assim que você está com o semblante caído, né? Aí está com a cara feia. Por que você está com a cara feia? Não está escrito isso na Bíblia? Estou conjecturando, mas isso está escrito. Você não sabe se você proceder bem, você será aceito? Você não sabe, você não foi ensinado sobre princípios? Ele falou: você tem que aprender a se dominar, hein, rapaz. Você tem que aprender as coisas, você não está entendendo. Você está lidando com Deus, hein? Você não está lidando com o homem, não. Se você precisa saber quem é Deus. Então o pecado de Caim foi esse. Isso já configurava o caráter dele. Então, o assassinato do irmão era só fruto de um caráter deturpado, que estava acostumado a fazer a vontade dele primeiro do que a vontade de Deus. Né? Então está aí. Versículo 10. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e a outra 5 cortinas também ligou uma com a outra. Aqui é a confecção que já foi explicada nos capítulos anteriores, como foram construídas as cortinas do tabernáculo, que era a obra mais sagrada de Deus, porque dentro desse tabernáculo tinha a Arca da Aliança. E ligou 5 cortinas. Gente, nós não estamos preocupados aqui com cortina. Não é essa informação que Deus está passando para nós como igreja. Deus está falando sobre os princípios que estão contidos aqui dentro. Mas essas informações para aquele povo daquela época, que precisava ler esse manual para construir a obra, isso era muito importante. Os especialistas tinham que olhar e falar assim: como é que Deus está querendo esse negócio, hein? Vamos olhar aqui. Tem que ser feito assim. Então isso aqui era como se fosse um manual para eles poderem trabalhar. Para nós, não tem esse significado. De que, o plano. Mas presta atenção. Ligou. Essa palavra ligar para nós é muito importante. É significativa. Ligou 5 cortinas uma com a outra. E as outras 5 cortinas também ligou uma com a outra. Então, uma peça ligada à outra mostra a obra de Deus sendo completada através da unidade de vários elementos. Como é que o tabernáculo foi feito? A partir de uma construção de várias cortinas, uma ligada à outra. Isso que é importante, porque a obra de Deus é feita assim. Nós ligamos uma coisa na outra, uma pessoa na outra, para ter um resultado lá na frente. Deus constrói a obra dele através da unidade de partes. Deus não tem uma tenda inteira, ele não tem interesse. O tabernáculo de Deus, que somos nós, é construído a partir de partes que são unidas. Entendeu? Mas ele poderia ter feito de um pano só. Ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser. Mas ele falou: não, eu quero construir, vocês vão construir essa obra para mim, de partes que serão unidas uma na outra. Está falando o que ele quer. Ninguém vai fazer nada para Deus a partir de uma coisa só. De um só. Se vocês não se ligarem, se conectarem um no outro, vocês não vão conseguir fazer nada para Deus. Mas eu não
gosto do irmão, então não vai ligar. Eu não gosto de fulano, eu não converso com fulano, então não vai ligar, não vai construir nada. Aí a igreja briguenta, que fica metade para um lado, metade para o outro, não conversa com fulano, não faz nada para Deus. Né? Fala Deus aí também na escola. Vocês entenderam o que está ensinando aqui? Versículo 11 e 12. Depois fez laçadas de azul na borda de uma cortina. Isso é um ornamento de enfeite feito na borda da cortina. A extremidade da juntura, onde elas se conectavam, se juntavam, foi feito laçadas de azul. Assim também fez na borda da extremidade da juntura, onde elas se juntavam, da segunda cortina. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez numa extremidade da cortina, que se ligava com a segunda. Essas laçadas eram contrapostas uma à outra. A gente viu aqui que esses laços tinham a cor azul. A cor azul do laço que foi empregado nas bordas das cortinas aponta para a divindade de Cristo. Azul celeste. O azul fala sobre a parte divina de Cristo, porque é a divindade de Cristo. Jesus celeste, porque Jesus ele é celeste, Jesus é rei, Jesus é homem, Jesus é santo. Lembra disso nos estudos passados? Isso foi tudo falado nos estudos passados. Versículo 13. Também fez 50 colchetes de ouro. Para que serve colchete? Sim, para unir duas partes. O colchete é feito para unir duas partes. Fez 50 colchetes de ouro. E com esses colchetes uniu as cortinas, uma com a outra. E assim foi feito o tabernáculo. Por que os colchetes eram de ouro? Vamos ver se alguém vai responder isso aí. Vocês são bons alunos. Arrisca. Então eu vou falar. Na verdade, o ouro é um metal que representa obras feitas no Espírito. Por isso que Paulo falou sobre ouro, prata, depois ele fala sobre palha, madeira, né? Porque as obras que nós fazemos são provadas no fogo. Sim, Paulo cita as obras que nós fazemos. A nossa obra, ela pode ser feita em ouro, ela pode ser feita em prata, em bronze, pode ser feita de madeira ou palha. Paulo estava dizendo o seguinte, que toda obra que a gente faz é provada pelo fogo. Para a gente saber se a obra que a gente fez é espiritual, tem que passar pelo fogo da provação. Se a sua obra foi feita no Espírito, se for ouro, o ouro purifica com fogo. A palha queima. Entendeu? Por isso tem muita gente fazendo as coisas para Deus, mas são obras de palha, obras de madeira. Quando vem a provação, vai tudo embora. Se for obras espirituais, realmente, quando vem o fogo, a pessoa fica melhor. Por isso que tem crente, quando o crente passa por dificuldade, ele ora mais, ele busca mais, ele fica mais espiritual. Crente de verdade. Crente que não é de verdade, que é palha, ele desvia. Então Deus sempre prova o que nós somos no fogo. Por isso que o ouro foi empregado aqui como um colchete que unia as partes, porque o ouro representa obras feitas no Espírito, obras espirituais feitas no Espírito Santo. Então o que está unindo, o mais alto padrão de espiritualidade é o ouro. O que está dizendo? Por que essas partes das cortinas estão sendo ligadas com colchetes de ouro? Porque a gente só se une através de um grau alto de espiritualidade. Por isso que é representado pelo ouro. Entenderam ou não entenderam? Ou não? Você já pensou se a gente se unisse com palha? Se unisse com madeira? É igual casamento, né? Se o casamento for espiritual, se vier o fogo, eles ficam mais juntinhos.
ele se aperfeiçoa muito mais. Quando vem o fogo, separa. Não tem aquele casamento que você faz por interesse. O casamento que você faz para não ficar solteiro. Tem vários casamentos. Eu casei para não ficar solteiro. Eu casei porque lá em casa era um inferno. Eu casei porque o cara tem grana. Quando vem o fogo... Agora, quando você casa, você ora, você busca a direção de Deus, você fala, Deus, é isso que você quer para mim? Pode vir o fogo que for. Vai ficar muito melhor o casamento. Entenderam o que eu falei ou não? Versículo 14. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. Vamos entender. A gente lembra que a cobertura do tabernáculo era feita de várias camadas. Ok? As primeiras camadas eram de tecidos valiosos. Ok? Linho, azul, púrpura. Só que eram valiosos, mas eram tecidos sensíveis. Quanto mais valioso, mais sensível. Então, imagina, a gente está aqui está a Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. A primeira cobertura era feita de linho fino, de tecidos caríssimos. Por que isso? Porque estava próximo da arca. Quando vinha a segunda camada, à medida que ia a segunda, a terceira camada para cobrir o tabernáculo, você não tem como botar linho, tecido fino para cobrir a parte externa, porque não aguenta sol, não aguenta chuva. Então, os tecidos mais caros e mais finos e mais sensíveis, eles ficavam na parte de dentro, próximo da arca. Ou seja, quanto mais próximo da glória de Deus, mais fino, mais caro, mais valioso teria que ser. À medida que você ia colocando outras camadas do tabernáculo, ia diminuindo o valor dos materiais. Então, quanto mais perto de Deus, mais valor você tem. Quanto mais longe de Deus, menos valor você tem. Entenderam isso ou não? Vocês perceberam que os tecidos finos, representados lá, o linho branco, o tecido azul, né? O roxo, aquela coisa toda. E agora, no versículo 14, nós temos as cortinas de pelos de cabra. O valor é muito inferior. Porque esses pelos de cabra são os tecidos que vão ficar expostos ao sol e expostos à chuva. Por isso que tem um valor menor. Entenderam ou não entenderam? Então fez também, porque não tem só essa cobertura, tem várias. Cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo. Fez 11 cortinas. Essas cortinas empregavam um valor inferior, que cobria as demais cortinas de tecido especial. As cortinas de tecidos mais nobres ficavam por baixo, enquanto as de pelos de cabras ficavam por cima, ou seja, mais distante da arca. Entendido? Assim é o nosso corpo como templo. As partes mais nobres estão dentro da gente, na interioridade. As partes mais simples ficam para o lado de fora. Nós não somos o tabernáculo de Deus? Então, isso aqui você acha que tem mais valor ou o que a gente tem dentro? Então, isso aqui tem menos valor. Porque está exposto às condições climáticas, ao sol, à chuva. Por isso que o material é diferente. Agora, o que tem por dentro é mais sensível e mais valioso. Você corta a pele, mas você não pode cortar um coração. Entendeu o que eu estou falando? Você pode mutilar uma pele, mas você não pode mutilar um órgão interno. É diferente. Por isso que nós somos o templo de Deus. Nós somos o tabernáculo de Deus, onde o mais sagrado, o mais importante fica por dentro. E quanto mais por fora fica a nossa parte humana, carne. Por isso que isso aqui estraga, envelhece, apodrece. Aí você vai no velório, o cara morre, os crentes ficam lá. Ué, a carne tem que deteriorar, ué. O espírito é vivo. Não é verdade? Mas a carne vai, envelhece. A gente estica para lá, estica para cá, para melhorar mais. Passa um cremezinho. Mas o tempo vai levando embora, ou não? Porque é perecível.
sobre isso. Está exposto a tudo isso aí, né? Versículo 15 e 16. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham a mesma medida. E uniu 5 cortinas à parte e outras 6 à parte. Eu já expliquei isso aqui, mas só vou repetir, né? Nós temos aqui várias cortinas unidas, um total de 11 cortinas. Esse aqui é um número ímpar, né? Então nós temos no tabernáculo ali um lado com 5 cortinas interligadas. Nós temos do outro lado 6 cortinas. A diferença, né? E aí você fala, puxa, pastor, um lado é igual você fazer uma telha de 2 águas, né? Um telhado de 2 águas. Como assim? Um lado do telhado tem 5 metros, o outro lado do telhado tem 6 metros. Qual o propósito disso? Né? Então um lado da cobertura era mais comprido. Ok? O lado que tinha 5 metros de comprimento, 5 partes, né? Entendeu? Que era formado de 5 cortinas. Tem um significado. 5 é o número da graça. O número bíblico, o símbolo da graça de Deus. Tá? O número 6 é o número de homem, o número humano. Entendeu isso? Nós temos 5 ligado com 6. Entendeu? Isso aqui que eu estou falando? Como se fosse 2 águas, né? Então nós temos a parte graça ligado com o humano. É Deus que fez isso através de Jesus. Ele ligou o ser humano com a graça dele. Entendido? Só que essa parte humana, representada pelo número 6, era um pouco maior. Tão grande a ponto de ficar estendida na frente do tabernáculo. Essa parte que sobrava, ela descia na frente do tabernáculo. Quando você chegava ali, a primeira coisa que você via era aquela parte a mais de tenda. Mas essa entrada do tabernáculo era uma entrada, assim, importante. Porque afinal você está entrando em algo muito sagrado, né? Já pensou? O cartão de visita desse tabernáculo tinha que passar por esse pedaço de tenda que estava estendido ali na frente. Certo? Mas por quê? Que esse pedaço que se estendia além, tão sincronizado com o que eu estou falando, ele ficava na frente. Numa parte assim tão visível, né? Agora você vê na frente de uma casa assim, tão... Porque ele estava ligado na outra parte, que representava o número 5. Então essa relevância dessa parte, esse pedaço de 6 cortinas, ele ganha relevância à frente do tabernáculo, porque ele estava ligado em 5 partes. É simples de entender. 6 é número humano, 5 é número da graça. Quando a gente se liga com a graça de Deus, a gente ganha relevância. Entendeu o que eu falei? Então nós só somos alguma coisa com expressão porque nós estamos conectados com a graça de Deus, conquistada por Cristo. Antes a gente não era nada, a gente era digno de morte. Mas nós ganhamos relevância espiritual por causa da nossa conexão com a graça de Deus, alcançada por Cristo. Quantos não entenderam isso aí? Fala aí. E olha que eu estou só repetindo, né? É complexo, mas é profundo. Então nós temos de um lado 5 partes unidas, do outro lado 6 partes unidas. 5 partes são conjuntos de cortinas ligadas que formam uma cortina só. As 6 partes formam outra cortina formada por 6 partes. E ambas vão se ligar.
espero que vocês tenham entendido. Calma, eu estou no final. No final do capítulo 16, do versículo 16. Versículos 17 e 18. E fez 50 laçadas na borda da última cortina, na juntura. Também fez 50 laçadas na borda da cortina, na outra juntura. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda para que fosse um todo. Agora a gente vai ver o que é interessante nessa parte aqui. Vocês perceberam que essa cortina está sendo adornada, né, com laçadas na borda, está sendo enfeitada, está sendo ornamentada, né? E vocês perceberam que o metal empregado aqui já é diferente. Versículo 18. Fez também 50 colchetes de metal. Na tradução de alguns está escrito bronze. É um metal inferior. É um metal inferior. Porque está falando dessa cortina maior, representada pelo número 6. Então ela tem um metal inferior porque representa a parte humana. Ok? Por isso que está sendo empregado aqui o bronze, não o ouro. Para distinção do material. Embora tenha expressão, continua sendo humano. Ok? Vamos seguir. E por que também? A cortina que está sendo falada aqui é uma cortina de pelo de cabra. É por isso. É um material inferior, por isso está sendo usado um metal inferior. É interessante como é que Deus fala nessas coisas, né? Ele está dando informação em tudo. Versículo 19. Fez também para tendo uma coberta de peles de carneiro. Aí tem outra camada. Peles de carneiro, tintas de vermelho, tingidas de vermelho. E por cima uma coberta de peles de texugo. Gente, a gente está vendo aqui peles de carneiro pintadas de vermelho, também fazendo parte de uma cobertura que vai ficar exposta. Então, assim, essa cobertura aqui é considerada a cobertura mais importante para a preservação do tabernáculo. Porque é uma camada que está lá em cima. Mas essa cobertura aqui, ela é de pele de carneiro. Como é que você tira a pele do carneiro? Você tem que matar o carneiro, não tem? Por isso que está pintada de vermelho, está pintada de sangue, que representa Cristo. Então Cristo que é a nossa cobertura, porque Ele se interpõe entre as adversidades da vida e nós. Por isso que Ele está nessa parte superior. Ok ou não? Ou não ok? Então é o Cristo morto que nos cobre. É Ele que sofre o dano das circunstâncias difíceis que é a chuva, o vento, a poeira do deserto, o calor do sol. Para nos cobrir. Mas para nos cobrir, a pele do carneiro tem que estar pintada de vermelho. Senão não cobre não. Entenderam isso? O cordeiro tem que ser morto. E por cima, uma coberta de pele de texugo. Pele de texugo aqui, a gente já explicou isso, né, que na verdade no original não é pele de texugo. Algumas traduções falam até que é couro de foca. É um animal marinho. Certo? Tudo isso para cobrir o tabernáculo. Versículo 20. Também fez de madeira de acácia tábuas levantadas para o tabernáculo, que foram colocadas verticalmente. É interessante que essa repetição aqui, que já foi dita em outros capítulos, há uma necessidade para a gente entender as questões espirituais, hein? Esse é um reforço, né? Madeira de acácia. Acácia, madeira dura, madeira que cresce com espinhos, madeira difícil de lapidar, que é dura. Ok? Representa a humanidade da gente, a parte humana, mas que está construindo o tabernáculo.
As tábuas de acácia levantadas, que essa aqui é a parte de sustentação do tabernáculo, viu, gente? É a parte estrutural aqui, não estou falando de pano mais não, hein? Parte estrutural, que é fundamental. As tábuas levantadas para o tabernáculo e foram colocadas verticalmente, em pezinho assim, ó. Tábua larga, ó. Mais de 4 metros de altura, você imagina, hein? O tabernáculo. Dessa largura, cada tábua de acácia. Representa a humanidade. Essas tábuas vão ser empregadas no tabernáculo com base de sustentação, de forma vertical, em pé. Mas elas não serão suficientes para se manter de pé. Elas não podem permanecer de pé sozinhas. Ok? Vão ser colocadas em pé. Vai botar uma tábua em pé? Quem é que vai segurar essa tábua? Em pé. E se ela não ficar de pé, como é que o tabernáculo vai ser construído? E essa tábua representa nós. Porque a acácia é madeira inferior. Que Deus vai usar uma madeira espinhenta, dura, preparar essa madeira para a construção da obra dele. Depois ele vai revestir de ouro. Podia ter escolhido uma garapa, um negócio mais nobre, né? Mas ele vai revestir de ouro uma madeira simples para mostrar que a glória é dele. Que a gente tem glória porque ele revestiu a gente. Certo? Madeira revestida de espiritualidade. Madeira revestida de ouro é homem revestido de glória. Acabou. Se você é um homem ou uma mulher, se você consegue andar com Deus a ponto de ser revestido da glória dele, você vira uma base de sustentação para a obra de Deus. Você tem que escolher se você quer ser revestido pela glória ou não. Se você não for revestido pela glória de Deus, você não passa de uma tábua de acácia. Ok? Mas quando as pessoas olham para você e vê que você... não vai ver que você é madeira. Ela só vê o ouro brilhando. E as pessoas olham assim e falam assim para você: mas parece que é ouro, né? Já pensou uma coluna revestida de ouro? Parece que é ouro. Mas a pessoa não sabe o que tem por dentro. Só Deus sabe, né? Mas esse ouro que a gente tem assim, que as pessoas olham, olha, está brilhando, né? É porque a glória de Deus está ao nosso redor. Ele é tão forte que acaba escondendo a nossa humanidade. Entendeu ou não entenderam isso? Vamos continuar que a gente está finalizando. Então nós temos aqui tábuas que serão colocadas verticalmente para a construção do templo, do tabernáculo, mas elas não serão suficientes para poder ficar de pé. Elas precisam de mais coisa. Para se manter de pé. Versículo 21. O comprimento de cada tábua era de 10 côvados e a largura de 1,5 côvado. Medida, unidade medida de hoje. 4,5 metros de altura por 70 centímetros de largura. Dá até para fazer um tabernáculo, se a gente quiser, né? É bem larga e alta, como eu disse para vocês. Versículo 22. Cada tábua tinha 2 cavilhas. Agora entendi como é que essas tábuas vão ficar de pé. Vai ficar de pé. A gente vai ter que fazer uma cava em uma. Aí vem encaixa uma na outra. Depois faz uma cava naquela que entrou na outra e encaixa uma na outra. Técnica de maçonaria, normal, né? É uma estratégia para manter de pé, mas também não é suficiente. Mas se a gente se unir, é mais fácil a gente ficar de pé. A gente não vai ficar de pé definitivo, assim, né? Mas é uma maneira da gente ficar um encostado no outro, escorado no outro. Mas para a gente poder ficar escorado um no outro, Deus vai ter que diminuir a gente. Por isso que ele vai fazer uma cava. Vai tirar material na madeira desse lado. Entenderam isso? Aí você fala: não, mas aí eu não quero. Não vou me diminuir não. Ué, você vai ter que perder material, senão o outro não encaixa em você. Não, mas eu não.
a gente vai ter que se diminuir. Ainda mais se for grande demais. E aí? Aí que você tem que diminuir. Quanto maior, mais você tem que se diminuir. Vai ficar na medida de Deus. Aí chegam umas tabonas aqui, assim, de 1 metro de largura e 10 metros de altura. Aí você fala, para você fazer parte da obra de Deus, nós vamos ter que diminuir você. Você está muito grande, né? É aí que os abastados, os poderosos, você se diminui. Fazer o quê, né? Vai ter que cortar um pouquinho da sua altura aqui. E vai ter que fazer uma cavinha em você. Vai perder material, hein? E cortar, fazer essa cava na gente, significa tirar material da gente. Ninguém quer perder. Quem quer perder? Ninguém quer perder, né? Não quer ganhar, né? Mas assim, a obra de Deus é o único lugar onde é necessário se diminuir. Onde a gente é grande, a gente tem que se diminuir. É estranho. E aí, vamos colar mas não é suficiente ainda. Então nós temos aqui, cada tábua tinha 2 cavilhas pregadas uma à outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Todas. Entendido isso aqui? Vamos seguir. As cábulas uniam na outra, mas não era suficiente para mantê-las de pé integralmente. Não é verdade? Porque não basta só se encaixar uma coisa na outra. E se vier os ventos assim, como é que faz? Até quando o peso vem de cima para baixo é até mais fácil, mas quando vem os ventos laterais, aí fica mais difícil. Vamos seguir. Versículo 23. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado que dá para o sul. Então são 20 tábuas do lado sul do tabernáculo. São posições, né? Uma parte para o sul, outra parte para o norte. Só está definindo aqui as posições do tabernáculo em relação aos pontos cardeais, né? Tem um significado simbólico também. Versículo 24. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 cavilhas e 2 debaixo da outra para as suas 2 cavilhas. Então o que é importante aqui? É que essas tábuas não podem encostar no chão. Elas têm que ter uma base de prata. Interessante porque é uma obra que foi feita para Deus, representa a gente, e elas não podem tocar no solo. Isso significa que nós não podemos estar conectados com o mundo. Por isso que a base é de prata. Que a prata é o símbolo da redenção. Como é que Jesus pagou o preço? Ele não foi vendido por moedas de prata? Não foi vendido por moedas de prata? Foi ou não foi? O José também não foi vendido, porque é uma tipologia de Cristo, por moeda de prata? Porque é um preço que foi pago, é um preço de redenção. Cristo é Cristo Redentor, porque a prata é o símbolo da redenção. Então essa base que vai sustentar o tabernáculo de madeira, para que ele não encoste no chão, é a obra de redenção feita por Cristo Jesus. Então é Cristo que nos redime do mundo. Entendeu? Para entender sobre Cristo, a gente basta ler o Antigo Testamento. As coisas mais profundas de Jesus estão no Antigo Testamento. Pode crer. Entendeu o que eu falei? Então esse tabernáculo de madeira não pode entrar em contato com o solo, porque o solo representa o mundo. Por isso que a separação entre a madeira e o solo é uma base de prata. Por isso que fez a separação. Nós estávamos condenados, mas Deus nos tirou. Nós deixamos de ser mundo para ser igreja, para sermos tabernáculos, porque Ele nos separou do mundo. Entendido ou não entendido?
Versículo 25, também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, do lado norte. São mais 20 tábuas do lado norte do tabernáculo. Então, cada frente, parte de trás, parte lateral está sendo discriminada, porque esses detalhes são importantes para os especialistas. Versículo 26, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Então, bases de prata como símbolo de redenção também estão aqui nessas tábuas. Todas as tábuas tinham que ser sustentadas pelas bases de prata. Nenhuma tábua podia encostar no chão. Versículo 27, que é algo sagrado, né? Se você quer fazer algo sagrado para Deus, você não pode ter contato com o mundo, puxa. Aí fica a dica aí para a galera que acha, né? Eu posso ser cristão e ficar aí, né? Com esse contato aí com o mundo, que a gente não estou dizendo que é o trabalho, mas tem gente que gosta de ficar conectado com o mundo. E quer fazer obra de Deus. O cara está aqui e está no mundo, está aqui e está no mundo. Não dá, né, gente? A gente não vai fazer obra de Deus. A gente vai se cansar e não vai fazer nada para Deus. Ou a gente se separa para Deus, ou a gente não tem jeito. Versículo 27. E ao lado do tabernáculo para o ocidente fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, dos 2 lados, as quais por baixo estavam juntas e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com ambas dos 2 cantos, e assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Talvez você está pensando assim, pastor, esse monte de coisa às vezes não me interessa. Claro, as informações são para os especialistas. Nós estamos tirando os princípios que estão contidos aqui. Então, lembra da Bíblia, deve ser estudada a partir de uma visão do Oriente. Detalhes técnicos aqui não têm importância para nós, mas somente para quem era responsável pela construção. Então, para quem é responsável pela construção é importante. É igual você ter um projeto lá de uma obra, né? Todas essas informações eram extremamente importantes e necessárias para os especialistas. Versículo 31 a 33. Fez também travessas. Aí a travessa já é diferente, né? Travessa. Que até então nós temos tábuas que estão de pé, de madeira, estão se mantendo em pé por causa da conexão que elas têm umas com as outras. Mas elas estão em pé, mas elas não têm força suficiente para suportar as adversidades do tempo. Os ventos, as tempestades, ok? Então não é suficiente somente estar de pé em união. Vai ser acrescentado agora tábuas travessas, respeitando a ordem de construção normal de engenharia. Tábuas atravessadas, versículo 32. E outras 5 travessas para as tábuas do tabernáculo do lado ocidental. E fez que a travessa do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade até a outra. Então, as tábuas estão em pé, agora vão ter que fixar uma atravessada na posição horizontal. Aí está aqui. Agora sim. Agora está firmado, ou não? Não é assim que a gente constrói? Bota um atravessado. Então, ali fechou a cruz. Você tem uma tábua em pé, uma tábua atravessada, fechou a cruz. Então, o que mantém a gente de pé? A nossa unidade é a cruz. Acabou, gente. Esse cruzamento de madeiras, de madeiro, que é a madeira, é o símbolo da cruz, que tem o objetivo de manter essas tábuas de pé, para aguentar, para suportar as coisas. Não é só estar unido, a gente precisa estar unido por Cristo. Porque quando a gente se une um com o outro, a nossa unidade, ela é uma unidade, mas o que realmente determina a unidade? Você só encaixou na outra, beleza, daqui a pouco desencaixa. Mas quando você coloca uma tábua fixada, atravessada, não desencaixa mais, meu amigo. Aí prende tudo junto, não é assim? Então é a cruz de Cristo que mantém a nossa conexão de forma realmente assim, inviolável. Inviolável. O que nos une? A cruz. Interessante dar uma mensagem boa, essas coisas, né?
A cruz que nos une. A gente só está unido pela cruz. É por isso que você suporta o vento? Sim. Suporta a tempestade? Sim. Quando Cristo estiver entre a gente está unido. Ela saiu, acabou. A gente cai para um lado, cai para o outro. Então o ouro cobrindo a madeira de acácia, está no versículo 34. E cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das travessas fez de ouro, e as travessas também cobriu de ouro. Esse metal era derretido e cobria-se a madeira toda, e ficava tudo glorioso, e quem via não via a madeira que estava por dentro. Dá a impressão que é tudo ouro maciço, mas não é, né? Poderia ser feito de ouro maciço? Podia, mas Deus falou, não. Vocês só tem glória quando eu estou em vocês. Se eu sair, vocês voltam a ser madeira. Tem muito crente que acha assim, não, agora eu sou ouro. Converti, não, você é ouro enquanto Deus está na sua vida, meu amigo. Você desviou, o ouro sai e você volta a ser madeira. E quando vem o fogo? Quando vem o fogo você vira cinza. Quando você está em Cristo, vem o fogo, você fica mais brilhante. Versículo 35, depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim, de linho torcido, de obra esmerada, fez com querubins. Então a gente tem um véu aqui, mais importante no tabernáculo, que é aquele véu que separava o santo do santíssimo. Não tem aquele lugar? O lugar que ficava a glória de Deus, que era a arca, era separada por um véu espesso, né? Grosso. Como é que esse véu era grosso? Porque era dobrado. Eles iam dobrando o tecido até que ficava assim, grosso. Então esse véu grosso, ele era formado de véus interpostos um no outro, certo? Por isso que era grosso esse véu. Não é aquele véuzinho assim, não, né? Era um véu bem, o texto vai dizer. Depois fez o véu de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino, torcido, por isso que ele é dobrado. De obra, de excelência esmerada, e o fez assim adornado com querubins. Esse véu, somente um atravessava esse véu, só o sumo sacerdote, para poder acessar o lugar santíssimo. Então esse véu era o véu de separação, que separava o povo da glória de Deus. Quem é que podia atravessar esse véu? Só o sumo sacerdote. Quem entrasse ali morria. Esse véu, esse projeto desse véu apareceu no tabernáculo. Depois Davi quis construir um templo. Davi disse, não, Deus não pode ficar habitando em tendas, não. Eu habito num palácio, por que Deus não pode habitar num palácio? Só que Deus disse, Davi, você não vai poder construir porque sua mão está suja de sangue, você já matou muitos homens. Você prepara todo o material e seu filho vai construir. Aí Salomão constrói o templo. Aí Deus deixa de habitar numa tenda para habitar num templo. E o templo tinha a mesma planta do tabernáculo. Tinha que ser igual. A única diferença é que templo era templo, né? Era algo assim, que não era móvel mais. E tinha o véu do mesmo jeito. O mesmo véu estava lá. Depois Nabucodonosor invade, né? Destrói tudo, saqueia todos os bens que tem ali, leva um monte de gente cativo para a Babilônia, e esse templo fica destruído. Depois começa-se uma obra de reconstrução desse templo, certo? Com Zorobabel. E a gente vai ver depois, lá no final, o último templo que foi construído por Herodes. Só que o templo era muito mais majestoso, né? Herodes fez para fazer política com os judeus. Ele falou, vamos fazer um templo para eles, né? E eles merecem o templo deles. Aí construiu o templo novamente e tal. Só que era uma coisa mais assim. As medidas foram respeitadas, mas as partes externas fizeram um troço glamouroso, né? Herodes mandou fazer, para ficar bem com os judeus. Só que quando Jesus foi crucificado, naquele momento de julgamento ali, né? O Pilatos disse assim, mas eu não estou vendo pecado, não estou vendo crime nenhum nesse homem, gente. O que vocês estão querendo? Aí os judeus estavam dizendo, crucifica, crucifica, crucifica. Aí o Herodes foi lá, né? Que salvou, né, a vida dele, salvou a geração dele inteira. Foi lá, lavou as mãos, falou, estou lavando as mãos
porque eu não tenho culpa nenhuma desse crime que vocês estão cometendo contra ele. Ele não tem culpa. Os judeus falaram assim, então caia sobre nós todas as maldições. Aí caiu, né? No ano 70, os romanos invadiram o templo, saquearam, matou mulher grávida, queimou o templo todo. E aí estão os destroços até hoje lá, que é o Muro das Lamentações, está lá até hoje. Mas nessa época, existia um véu lá dentro também. E quando Jesus foi crucificado, que ele disse, está consumado, a Bíblia diz que o véu se rasgou. Quem é que estava sendo rasgado? Cristo. Cristo se rasgou, foi rasgado. Ele disse, está consumado. E aí, quando o véu se rasgou, que isso foi rasgado, a gente ganhou acesso. Aí hoje a igreja consegue entrar no Santíssimo por causa disso. A gente vai lá, fica pertinho da glória de Deus, né? Se enche do Espírito Santo. Não acontece nada, porque Cristo foi rasgado. Mateus 27, 51. A gente percebe o seguinte, que esse véu, grosso, espesso, né? É feito de vários materiais, vários tecidos. Aqui está dizendo azul, tecido azul. Púrpura, que é roxo. Carmesim, que é vermelho. E o linho fino, que é o branco. Aí a gente sabe que esse véu é a figura de Cristo por causa disso. Porque o azul representa o Cristo celestial. O roxo, que é a púrpura, né? Representa o Cristo real, que ele era rei, que é a cor da realeza. E o vermelho representa o Cristo humano, o que representa o sangue. E o linho fino representa o Cristo santo. Então nós temos aqui Jesus celeste, Jesus real, Jesus humano, Jesus santo. Por isso que esse véu tem essas cores, por isso que é a tipologia clara de Jesus Cristo. Por isso que o véu teve que se rasgar na crucificação. Ok? Versículo 36, e fez-lhe 4 colunas de madeira de acácia, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro. Porque esse véu era sustentado por essas colunas revestidas de ouro, e os colchetes que prendiam esse véu eram de ouro, porque estavam próximo da Arca da Aliança. Certo? E as bases são de prata também, não pode tocar no solo. Aí vai ser feito o outro véu, que está no versículo 37. Só que esse véu não está dentro, está na porta de entrada. E aí tem um significado espiritual menor. Fez também para a porta da tenda o véu de azul e de púrpura, de carmesim, de linho fino tecido na obra do bordador. Mesma coisa que esse véu, ele tem as cores, porque também é a tipologia de Cristo. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Não é isso? Eu sou a porta que as ovelhas entram. E só que no versículo 38, diz que com as suas 5 colunas, seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Então a aplicação de cobre aqui já mudou. Entendeu? O cobre é inferior à prata. Por isso que você está vendo o cobre sendo empregado aqui num véu que está na porta. Não está dentro. Então quanto mais próximo da arca, mais sagrado era. Então o metal inferior, a aplicação na base das colunas, esse véu se deu porque era véu empregado na entrada do tabernáculo. Ok, meu povo? Vamos seguir, oremos. Pai Santo, obrigado por esse dia na sua casa. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê um culto abençoadíssimo nessa noite, porque estamos aqui para glorificar o teu nome. Amém e amém. Shema